Oi, gente! Hoje eu vou falar de atraso na fala e desenvolvimento da linguagem no autismo. Esse é um assunto que muita gente me pergunta. Todos os dias eu recebo perguntas sobre o desenvolvimento da fala do Eric. Se ele sempre foi autista verbal, com quantos anos ele começou a falar, quanto tempo ele levou para falar bem e como é a fala dele hoje em dia. Eu entendo que o que vocês querem saber é se o seu filho ou a sua filha vai falar, não é mesmo? Então, como eu tenho que responder essas perguntas diariamente, eu achei melhor fazer um vídeo, porque assim eu consigo explicar com mais detalhes também, né? Sobre o desenvolvimento da fala do Eric e falar os detalhes sobre o desenvolvimento da fala de uma criança com autismo. Tá bom? Então, se você já gostou do tema, deixa a sua curtida no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e vem comigo. Bom, gente, a primeira pergunta que eu vou responder é se o Eric sempre foi autista verbal. Sim, o Eric sempre foi autista verbal. E isso já nos leva para uma segunda pergunta. Com que idade ele começou a falar? Olha, fica difícil lembrar agora que ele tem 6 anos, mas com certeza ele começou a falar antes de 1 ano. Não sei se com 10 ou 11 meses, mas ele começou a falar bem cedo. Na época eu achei normal, mas hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que ele falava, mas não era para se comunicar de forma proativa. Ele tinha, na verdade, uma coisa chamada ecolalia. E o que é ecolalia? Ecolalia é simplesmente quando a pessoa repete o que ouve. Não precisa ter contexto, não precisa fazer sentido. Eu já vou explicar melhor, mas vou deixar também um texto sobre desenvolvimento da fala no autismo na descrição do vídeo. E nesse texto eu explico a ecolalia e outras coisas que acontecem no desenvolvimento da fala do autista verbal. A primeira palavra do Eric foi cocô. Na época, achei esquisito, mas hoje em dia, eu sei que ele falou cocô porque eu falava demais essa palavra pra ele. Toda vez que eu trocava fralda, e falava, que cocô bonito, que cocô cheiroso. Ah, o bebezinho da mamãe fez cocô, a mamãe vai trocar o cocô do bebê. Toda troca de fralda, eu conversava muito com ele. E como ele fazia uns 4 cocôs por dia, pois sempre mamou e comeu muito, a palavra cocô era usada pra caramba. Então, é normal que o autista repita palavras que ele ouve. E um bebê autista não vai fugir disso, não vai ser diferente. Então, por ele ouvir tanto a palavra cocô, essa acabou sendo a primeira palavra dele. E assim fomos seguindo. A segunda palavra foi apple, em inglês mesmo. Porque nós líamos muito para ele, desde bebezinho. E ele tinha vários livros com nomes de objetos, e um deles tinha uma maçã. O livro era em inglês, mas nós falávamos os nomes dos objetos em português também. Então, apple foi a segunda palavra escolhida por ele. Nessa época, ele aprendeu essa palavra, ele passava o dia repetindo apple, apple. Mesmo quando não estava com o livro, mesmo quando não tinha nenhuma maçã em mãos, ou seja, ecolalia e repetição. Repetir uma palavra ouvida várias vezes, mesmo fora de contexto, mesmo que não faça sentido nenhum, esse é um exemplo de ecolalia, porque ele não tinha o livro em mãos, mas falava apple. Mas para nós ficou nítido que era ecolalia mais para frente somente. Quando a Mia tinha acabado de nascer e ele estava no parquinho com o pai dele. Eu estava em casa com a Mia, recém-nascida. Aí no parquinho tinha outro menino com a mãe e ele ouviu o menino chamando, "Mami, come play with me, please." E ele ficou repetindo a frase, "Mami, come play." E eu nem estava ali perto. Na época que isso aconteceu, nós já estávamos investigando o autismo do Eric, mas ainda não tínhamos o diagnóstico. E situações como essa faziam a palavra autismo gritar na nossa cara. Então o Eric, ele falava, mas era ecolalia, ele não usava as palavras para se comunicar. E isso faz diferença. Além da ecolalia, o Eric sempre teve um atraso na linguagem, comparando com crianças da mesma idade dele. Até hoje ele não fala perfeitamente. Por exemplo, quando ele tinha 4 anos, ele falava como uma criança de 2 anos.
Com 5 anos, a fono disse que o atraso da linguagem dele era de 1 ano, ou seja, diminuiu bastante. Hoje, com 6 anos, ele ainda não consegue falar 100%. Com 6 anos, ele já era para falar direito. Mas o trabalho da fonoaudióloga ajudou muito o Eric, desde antes do diagnóstico de autismo. A fono já detectou um atraso na linguagem e já começou o tratamento. Ele não precisou do diagnóstico de autismo para começar o tratamento com fono. E isso foi muito importante para o desenvolvimento da linguagem dele. Se você já quer saber qual é o desenvolvimento da linguagem da criança dentro do esperado, dentro do padrão de normalidade, eu vou deixar um texto para vocês na descrição desse vídeo. Nesse texto você poderá saber qual é a quantidade mínima e máxima de palavras de cada criança na idade certa. Que idade que ele tem que falar, quantidade de palavras, se mais tarde quantas palavras ele vai ter que estar falando. E para não caracterizar atraso, ele tem que ter essa quantidade mínima de palavras de acordo com a idade. Se a sua criança é bilíngue, trilíngue ou fala até mais línguas, essa quantidade mínima de palavras por idade é o somatório de todas as palavras em todas as línguas que a criança fala. Vamos dizer, se falar 10 palavras em português, 10 palavras em inglês, você soma, são 20, vê a idade dele e vê qual é o mínimo de palavras. Então, voltando ao assunto, a fonoaudióloga não pode dar diagnóstico de autismo, mas ela pode dar diagnóstico de atraso da linguagem. Ela pode suspeitar de autismo e encaminhar você para o médico para fazer uma avaliação e dar o diagnóstico do médico, que é o diagnóstico de autismo. Mas ela já pode dar o diagnóstico de atraso na fala e já pode começar a tratar. Isso é muito importante. Então, se você tem uma criança com suspeita de autismo, se você está em busca do diagnóstico, você já pode levar essa criança na fono para ela avaliar e começar o tratamento. Você não precisa esperar o diagnóstico do autismo para começar a tratar. Isso é muito importante, gente, para o desenvolvimento da fala da criança, ou até mesmo para que a fono faça um trabalho de comunicação alternativa, como o uso de cartões com imagens para as crianças que são não verbais. Quando você conseguir se comunicar com seu filho ou sua filha, mesmo que através de cartões com imagens, isso vai facilitar demais a sua vida. Existe uma estatística do Autism Speaks que diz que 25% dos autistas são não verbais. Então, não dá para dizer se o seu filho ou sua filha vai ser verbal. Mas o trabalho da fono é muito importante para ajudar no desenvolvimento da fala ou ajudar a desenvolver uma comunicação. Eu vou deixar o link da Autism Speaks nos comentários para vocês, ok? A dificuldade de comunicação é uma das principais características do autismo e um atraso na fala da criança é um indicativo de que alguma coisa não está certa. É claro que um atraso na fala sozinho não vai significar autismo. Pode ser outra coisa, não confunda. Mas dificuldade na comunicação, dificuldade de socialização e padrões de comportamentos repetitivos e restritos são as 3 principais características do autismo. Então, se você quer saber quais são os sinais de autismo em crianças ou sinais de autismo em bebês, ou seja, até 2 anos, eu vou deixar o link para esses 2 vídeos na descrição desse vídeo. Hoje o assunto é exclusivamente da fala. Antes de finalizar o vídeo, eu quero falar com vocês algumas coisas muito importantes sobre a fala e o desenvolvimento da linguagem no autismo. A primeira e mais importante de todas é que mais importante do que a criança falar é ela conseguir se comunicar. A comunicação, mesmo que alternativa, faz com que o número de crises e agressões diminuam. Porque muitas vezes essas crises ou agressões acontecem porque a criança não consegue se comunicar contigo, não consegue te dizer o que está acontecendo com ela, o que ela quer, o que ela deseja e o que ela sente. Alguns autistas verbais falam, mas não se comunicam, como era o caso do Eric quando apresentava ecolalia. Então falar não é a coisa mais importante de todas, mas se comunicar bem é sim importantíssimo. A segunda coisa que eu quero falar é: nunca desista da sua criança. Eu já li casos de pessoas que só começaram a falar depois de adultos. Eu tenho amigas cujos filhos só falaram depois de 5, 6 anos de idade.
Então não existe um limite para o desenvolvimento da fala, para a pessoa começar a falar. Claro que quanto mais cedo começar o tratamento com a fono, mais fácil o desenvolvimento da fala vai se dar. Mas nunca desista. A terceira coisa é que autistas não verbais, ou até mesmo autistas que são verbais, mas que não conseguem falar bem ainda, que não conseguem se comunicar bem ainda, entendem tudo o que você está falando. Eu já vi casos de autistas não verbais que escrevem, tem site, blog, são inteligentes, eles podem não falar, mas eles entendem o que você está falando. Até mesmo aqueles que não entendem muito bem o que você está falando, eles entendem o tom da voz, o jeito de você falar. Então, cuidado com o que você fala na frente do seu filho, da sua filha. Cuidado para não destruir a autoestima daquela criança. Essa criança não verbal ou pouco verbal é uma criança capaz, digna e muito possivelmente inteligente. A quarta coisa é que o uso de imagens para comunicação alternativa não vai atrasar o desenvolvimento da fala. Alguns profissionais de saúde que ainda não se atualizaram ainda acham que isso acontece. Mas isso não acontece não. O Eric, por exemplo, mesmo sendo um autista verbal, desde sempre usou e ainda usa a comunicação alternativa como imagens. Aqui em casa nós temos algumas histórias sociais que é um tipo de comunicação visual, onde a criança entende uma situação do cotidiano através de histórias. Também já chegamos a usar cartões com imagens para que ele entendesse o passo a passo de ir ao banheiro. Como, por exemplo, ele não sabia que tinha que levantar as calças antes de sair do banheiro, então ele saía do banheiro com tudo para fora. Também já usamos imagens para ele expressar os sentimentos dele. E se ele estava triste, se ele estava feliz. A professora auxiliar dele na escola no ano passado, que era designada para cuidar dele, ela que introduziu esse tipo de cartão, para que ela entendesse como ele estava se sentindo a cada dia. E até mesmo hoje em dia, quando ele não está bem, ele não consegue falar, ele desenha uma carinha ou triste, ou com raiva, ou chateado, e nos entrega. Finalizando aqui, atualmente o Eric é autista verbal, mas usa a comunicação alternativa e desenvolveu a fala mesmo assim. Eu acompanho vários casos de autistas, filhos de amigas, e sigo perfis de autistas adultos, e todos que eu conheço que usam comunicação alternativa conseguiram desenvolver a fala, mesmo não sendo de forma perfeita. Hoje em dia, o Eric fala, gagueja um pouco, não consegue se expressar 100%. Raramente faz ecolalia. Às vezes faz uso de uma linguagem que não existe, inventando. Isso é muito comum nos autistas. Às vezes, quando está triste ou nervoso, perde a fala e não consegue falar. Aí ele parte sozinho para a comunicação alternativa. Então, o trabalho da fonoaudióloga no desenvolvimento do seu filho autista vai ser um dos tratamentos mais importantes para essa criança. Bom, é isso, gente. Agora é a sua vez de falar. Chega aí nos comentários, me conta a sua história ou a história do autista da sua família ou aluno, paciente, do desenvolvimento da fala dele. Me conta como está sendo o trabalho com a fonoaudióloga dele. E qualquer dúvida, é claro, é só deixar uma pergunta nos comentários, que sempre que dá eu tento responder. Agora, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu apoio em forma de curtida para mim. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, tá bom? E te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até breve!